Começou a transmitir? Bom dia a todos, eu sou Mário Sérgio Salerno, aqui da Poli, do Departamento de Engenharia de Produção e do Observatório. O Observatório é coordenado, tem uma coordenação geral do professor Glauco Arbix, do Departamento de Sociologia da USP, que atualmente está afastado, porque ele virou presidente da FINEP, então vocês mandam os projetos para lá, e para ele falar não. É claro, uma das coisas do presidente é falar não, certo? Então, por um certo período, eu vou coordenar o Observatório. O Observatório da Inovação e Competitividade é uma entidade ligada ao Instituto de Estudos Avançados da USP, onde, para quem nos acompanha há certo tempo, costumava acontecer essas reuniões, mas, e sempre tem um mas, porém, todavia, contudo, a reitoria está mudando de lugar, voltando para o que era chamado antiga reitoria, mas antiga de muitos anos atrás, nos anos 70, aquele prédio já era antiga reitoria, então não sei exatamente. Bom, enfim, eles vão mudar a reitoria vai para o prédio onde estava o IA vai para o prédio onde está a reitoria, e o fato que nessa brincadeira o auditório do IA virou fumaça. Até agora não tem auditório, não tem planos de ter auditório, então provavelmente nós vamos fazer, pelo menos esse semestre, os eventos aqui. O que o pessoal, digamos, de fora da Poli não conhece, vai ter uma certa turbulência até normalizar. Mas fora isso, não tem maiores problemas. Tá? Fazer um pequeno marketing, apresentação, né? Uma pequena apresentação do Observatório. O Observatório foi definido pelo Conselho, foi feito um projeto, e o Observatório foi definido pelo Conselho do Instituto de Estudos Avançados, é uma atividade perene do Instituto de Estudos Avançados, que é um organismo interdisciplinar da USP. Ele, por exemplo, não tem curso. O Observatório é feito para agregar pessoas ao redor de projetos específicos, por isso ele é sediado lá, e o Observatório tem alguns projetos que eu vou citar e vou mostrar aqui, a câmera vai mostrar para vocês. Por exemplo, nós acabamos a dezembro do ano passado, um projeto com pós-graduandos do Brasil todo, que com apoio, um recurso do projeto e apoio do IPEA, que tem uma certa expertise, e emprestou alguns estatísticos, pós-graduandos do Brasil todo, teve um edital, etc., fizeram trabalhos para rodar bases de dados do IBGE, algumas que o IPEA organizou, sobre processo de inovação, e saiu esse livro aqui, dá para pegar? Que é de grátis. Certo? Quer dizer, o livro tem custo, mas não tem preço, certo? O custo foi bancado pelo projeto. Se vocês vierem aqui na Poli ou no Observatório, eu dou um exemplar para vocês, mas em breve o PDF do livro vai estar disponível no site do Observatório, no site do departamento aqui da Poli também. Como esse livrinho, 600 páginas, mas tem o volume 2, tá? Porque nós acreditamos na indústria de celulose, tá? Então nós fizemos mais ou menos 1000 páginas, tá? Com os trabalhos desses pós-graduandos em geral. Um pouco antes foi feito esse, bonito, né? Esse trabalho aqui, que foi desenvolvido para a BDI, que compara estratégias de inovação em 7 países, Japão, Estados Unidos, França, Finlândia, está me soprando aqui, França, Finlândia, Canadá, Irlanda, antes que a Irlanda quebrasse, foi feito um levantamento bem, e Reino Unido, a famosa Inglaterra, que a gente tem que chamar de Reino Unido, tá, mas é Inglaterra, né? Os escoceses que não nos abaixo. Pegou? Tá? E hoje nós vamos discutir basicamente as ideias, os achados ao redor desse projeto, que não é um projeto do Observatório, é um projeto que a Fundação SEAD
para os de fora do estado de São Paulo, mas muito para os paulistas, né? A Fundação SEAD é uma fundação de análise, digamos, socioeconômica, se eu posso dizer assim, ligada, se eu falar besteira, depois à Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, e que ela faz o trabalho de pesquisa primária de levantamento de dados, por exemplo, uma pesquisa de emprego e desemprego na Grande São Paulo, e uma série de outros indicadores, tem pesquisa de inovação também, tá? Mas faz análises e projetos específicos, e esse foi desenvolvido para a Prefeitura do município de São Paulo. E para fazer essa discussão sobre ciências da vida na cidade de São Paulo, nós temos a Sônia Narras e o Gustavo de Oliveira Coelho. Né? Eu não vou falar muito da biografia deles, né, mas depois eles se auto-apresentam, que eu acho que vai mais rápido. Eu só queria dar um aviso para os nossos internautas. Nós vamos restabelecer as perguntas pela internet. Durante um tempo, entre aspas, esquecemos desse recurso, mas vocês podem tentar fazer perguntas mandando um e-mail para IEA. Eu acho que é melhor eu escrever aqui, né? Dá para pegar aqui nessa tela? E-mail. IEA estrela Inovacal, porque não tem cedilha nem tio, @usp.br. Vocês mandam o e-mail vai, corre, entra na FAP dos Estados Unidos, vai para a FAPESP, volta, chega aqui, e o Rafael, que está aqui na segunda fila, está com o micro especialmente aberto para receber esses e-mails. Tá? Eu sei que a gente ficou um tempo sem disponibilizar essa ferramenta, mas hoje ela está disponível. Se vocês tiverem aí com os micros, com sistemas de e-mail, podem fazer as perguntas. Bom, então o tema de hoje é Ciências da Vida na cidade de São Paulo, com a Sônia e com o Gustavo, da Fundação SEAD. O próprio Rafael depois vai fazer alguns comentários. O Rafael, ele faz uma pesquisa sobre empresas nascentes de biotecnologia, e o estudo de caso principal dele é numa empresa na cidade de São Paulo. Só para anunciar da semana que vem, na semana que vem nós vamos ter a apresentação da Débora Oliveira Silva, que está sentada lá atrás com a camisa do Internacional, do Grêmio, né? Internacional é melhor, né? Ela fez um trabalho na Unicinos, no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção de Sistemas da Unicinos, no Hospital Madre de Deus. Então, Mãe de Deus, eu falei em espanhol, mas no Hospital Mãe de Deus, certo? Eu me saí bem, né? No Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, e eu acho que tem duas coisas interessantes para vocês irem se preparando para a semana que vem. Primeiro é o processo em si do hospital, e o segundo, a relação da Unicinos com o hospital, que é algo que é pouco comum na Universidade Brasileira, ter uma relação muito próxima e perene, com nível de profundidade que a Unicinos e a Mãe de Deus, quer dizer, o Hospital Mãe de Deus, conseguiram fazer. Né? Bom, é isso, chega de enrolação. Sônia, Gustavo, muito prazer tê-los aqui. Se apagar a luz daqui atrapalha para a filmagem? Que eu acho que fica mais nítida aí. Bom dia a todos. Em meu nome, em nome do Gustavo e de toda a equipe da Fundação SEAD, eu quero agradecer o convite. Para nós é uma honra trazer os resultados desse projeto para a universidade e a oportunidade em especial de não só de trazer os resultados, como principalmente de discutir os resultados que nós alcançamos com esse projeto. Esse projeto foi desenvolvido pela Fundação SEAD
entre junho de 2008 e maio de 2009, a partir de um contrato que foi assinado com a Prefeitura do município de São Paulo, através da Secretaria de Governo, naquela ocasião. No momento, esse projeto, que é o Projeto das Ciências da Vida Humana, na cidade de São Paulo, encontra-se sob a gestão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Por sua vez, esse projeto nasce de um convênio que a Prefeitura do município de São Paulo estabeleceu com o governo da região Île-de-France, um convênio que contemplava, se não me engano, uns 4 projetos, e este era um deles. A Fundação foi chamada a desenvolver e eu acho que, num certo sentido, ela acabou aceitando o desafio que envolveu, então, como eu disse, uma equipe razoavelmente numerosa, e que se sentiu gratificada em desenvolver esse trabalho, de tal forma até que a gente se dispôs a editá-lo sob a forma de um livro, né? Nós trouxemos 5 exemplares que ficarão à disposição do Observatório da Inovação. Então, mais uma vez, obrigada. Espero que a gente traga algum tipo de contribuição para as discussões com vocês. O projeto teve como principal desafio favorecer a articulação dos mecanismos que potencializem os recursos da economia do conhecimento existentes na cidade de São Paulo. Se propor esse desafio pressupunha, de alguma forma, um reconhecimento deste campo chamado Ciências da Vida Humana. Um campo que, até sob o ponto de vista dessa denominação, nos idos de 2008, ele era muito pouco conhecido em termos de Brasil. A gente saiu fazendo algumas pesquisas com caráter mais assistemático do que sistemático, e nós não localizávamos nenhum código de classificação de ocupações ou de grupos de pesquisa, alguma coisa que dissesse sobre ciências da vida ou ciências da vida humana como, vamos dizer, um subitem desse vasto campo das ciências da vida. Mas encontrávamos na literatura internacional. Life Science, Science de la Vie, são termos relativamente frequentes no Canadá, nos Estados Unidos, na França e em outros países, que têm feito uma série de investimentos e associando-se a políticas públicas com caráter mais deliberado, políticas urbanas em especial, associando inversão econômica na formação de parques tecnológicos ou arranjos territoriais, voltados para potencialização, sim, dos recursos da economia do conhecimento. E esse foi o desafio que nós nos colocamos nesse projeto. O projeto tem essa preocupação, ele foi desenvolvido com essa preocupação. Aí nós, em discussão com a equipe, nós definimos qual seria o referencial. O primeiro grande ou quais seriam os referenciais desse projeto. Ele se estruturou em torno de 2 referenciais. O primeiro foi a delimitação de qual seria o campo para a investigação. Ciências da vida humana, para nós, se decompôs em 4 grandes dimensões: prestação de serviços de saúde, formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento e produção, que à medida que nós fomos trabalhando, nós evoluímos numa dimensão, vamos dizer, um pouco mais restrita, econômica, da produção, para a economia das ciências da vida humana, uma vez que passamos a dar
procurar dar conta das atividades relacionadas à prestação de serviços de saúde e à circulação dos produtos relacionados a esse campo. E fomos a diferentes campos de informação. Né? Um campo de informação que nos foi bastante vital e estratégico foi a coleta de dados de natureza qualitativa. Então, nós realizamos 16 entrevistas com interlocutores especializados em alguma daquelas 4 dimensões e realizamos 3 grandes oficinas de trabalho também relacionadas àquelas 4 dimensões. Naquelas 4 dimensões, prestação de serviços de saúde, formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento e economia das ciências da vida humana, elas davam sempre um norte, inclusive para que a gente identificasse quais poderiam ser os nossos interlocutores nessa investigação. Então nós fomos à indústria farmacêutica, à indústria de equipamentos médicos e hospitalares, fomos aos centros de pesquisa, às unidades prestadoras de serviços hospitalares, principalmente, às instituições de ensino, etc. E realizamos oficinas de trabalho, da qual estiveram envolvidos representantes dessas diferentes áreas com as quais nós queríamos estabelecer um diálogo dentro do projeto. Esse material de qualitativo foi nos auxiliando na delimitação do projeto e entendendo que ciências da vida humana na cidade de São Paulo tem muito a ver com o processo histórico de instalação das instituições de saúde na cidade de São Paulo. Né? É antiga a presença das escolas médicas na cidade de São Paulo, principalmente as 3 grandes instituições de ensino, a Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo, a antiga Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Universidade Federal de São Paulo, e a própria Santa Casa, como escolas médicas que não se restringiram à atividade de ensino, mas que evoluíram rapidamente para centros de investigação científica, favorecendo a integração e a articulação entre ensino, pesquisa científica e prestação de serviços de saúde. Esse processo histórico da cidade de São Paulo tem também a ver com o fato de São Paulo, na cidade de São Paulo, ter se instalado o primeiro hospital das clínicas do país. E tem a ver também na nossa leitura, com a fixação de colônias de imigrantes na cidade de São Paulo. Essas colônias de imigrantes, elas são responsáveis pela instalação e manutenção de importantes hospitais na cidade de São Paulo. Não é a Beneficência Portuguesa, é o Hospital Israelita Albert Einstein, é o Hospital Sírio-Libanês, é o Hospital do Coração, ligado ao Sanatório Sírio, e o Hospital Alemão, Oswaldo Cruz, que se iniciam como centros de prestação de serviços médico-hospitalares às suas colônias e aos imigrantes e seus familiares, mas que evoluem também como centros de pesquisa e inclusive de ensino. Um segundo parâmetro que nós fomos identificando a partir do diálogo que fomos estabelecendo com os atores das ciências da vida humana na cidade de São Paulo, tem a ver com as características específicas das ciências médicas, de aliar pesquisa e ensino ao exercício profissional. E um terceiro, mouse aqui, ele é meio rebelde. E um terceiro grande referencial, ou parâmetro, melhor dizendo, que nós consideramos, é que aquelas 4 dimensões, prestação de serviços de saúde,
formação em recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento e economia das ciências da vida humana se comportam de forma relacional. Elas estão imbricadas e são interdependentes. Então, com esses parâmetros, nós fomos construídos, em grande parte, com as informações de natureza qualitativa, no diálogo com os atores e investigações na literatura disponível, selecionar, tratar e analisar dados de 13 bases de dados, predominantemente de registro administrativo diferentes. Então elas incluem os dados da RAIS, DataSUS, os diferentes sistemas armazenados pelo DataSUS, o diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, os dados do INEP, Censo de Educação Superior, os cadastros dos conselhos de classe ligados às ciências da vida humana, até completar as 13 bases de registro. A única base de dados quantitativos primários que nós nos utilizamos são os dados obtidos por uma pesquisa realizada pela Fundação SEAD, que é a pesquisa de investimentos anunciados, que é feita mediante a garimpagem nos meios de comunicação impresso e eletrônico. Né? Então, o trabalho foi se estruturando a partir de todos esses elementos e o tratamento dessas bases de dados, sempre que necessário, considerou os dados do município de São Paulo em relação aos dados do estado de São Paulo e algumas vezes em relação ao Brasil. Né? Então agora eu vou passar a apresentar alguns desses resultados quantitativos, né, que mostram as vantagens competitivas da cidade de São Paulo. Em 2006, segundo os dados da RAIS, São Paulo reunia quase 250 mil vínculos em ciências da vida humana, segundo os critérios que nós utilizamos para selecionar quais eram as atividades ou setores de atividade nesse campo das ciências da vida humana. Isso representa algo como 6% do total dos vínculos empregatícios formais da cidade de São Paulo. Onde estão esses vínculos empregatícios? Principalmente na prestação de serviços de saúde. 92% daqueles 250 mil vínculos concentram-se em serviços de saúde. A indústria absorve 6%, ensino 1,3% e pesquisa e desenvolvimento 0,5%. Né? Os demais gráficos mostram como é que é o perfil de distribuição em cada um desses, ou em cada uma dessas dimensões consideradas pelo projeto. Né? Os investimentos, segundo os dados da pesquisa de investimentos anunciados pela Fundação SEAD no período 2000 a 2007, estimava algo como $1 bilhão nesse campo das ciências da vida na cidade de São Paulo. Né? E qual é o perfil desses investimentos anunciados? Na cidade de São Paulo, 86% na prestação de serviços médicos ou hospitalares, seja a construção de um novo equipamento, seja a ampliação de equipamentos existentes ou de outra natureza. Na cidade de São Paulo, a indústria farmacêutica representa 12% e a indústria de equipamentos médicos e hospitalares apenas 1%. É um perfil bastante distinto daquele que a gente observa para o conjunto do estado de São Paulo, com 45% desses investimentos em prestação de serviços médicos hospitalares e 51% na indústria farmacêutica. Esses investimentos, então, segundo,
se confirmam com esses dados obtidos dessa mesma pesquisa, em que do 100% dos investimentos anunciados em serviços médico-hospitalares no estado de São Paulo, 58% se concentram no município de São Paulo. E o restante 42% pelos demais 644 municípios paulistas. Quando a gente vai para a indústria farmacêutica, apenas 7% se anunciou de investimento na cidade de São Paulo e o restante se distribui pelo estado de São Paulo. Nós chamamos aqui alguns outros municípios onde esses investimentos apareciam com alguma expressão, que é o caso de Piracicaba, com 26% na indústria farmacêutica, e Hortolândia com 17%. A indústria de equipamentos médicos, o comportamento não é muito diferente. 11% no município de São Paulo, e o restante distribuído entre outros municípios do estado, chamando a atenção, no caso, para São José dos Campos, com 28% desses anúncios. Né? A segunda dimensão, a prestação de serviços médicos hospitalares, que na nossa publicação ela se desdobra detalhando o comportamento dos diferentes serviços prestados, mas que aqui a gente sumariou em apenas um gráfico, tomando a população como um parâmetro, né? Seja em relação à participação do município de São Paulo no estado, seja a participação do município de São Paulo no Brasil. Então, São Paulo concentra 21% da população paulista e quase 6% da população brasileira, né? Segundo esses diferentes indicadores, eu tenho um comportamento que segue algo próximo à participação da população, seja quanto à presença de estabelecimentos de saúde, consultórios um pouquinho mais elevado, seja na participação no estado, seja a participação no Brasil, atendimento especializado e quando a gente vai com serviços de mais alta complexidade, ou que envolvem alto custo, ou talvez conhecimento especializado, amplia-se a concentração desses serviços na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo tem 38% dos leitos cirúrgicos do estado, e 8% dos leitos cirúrgicos do país. E essa concentração se acentua quando as internações realizadas pelo SUS de média complexidade correspondem a 25% e a 5%, mas de alta complexidade, as internações realizadas pelo SUS correspondem a 42%. Das internações paulistas e quase 13% das internações brasileiras. Me desculpem. Em relação à formação de recursos humanos, a cidade de São Paulo, eu acho que para nós paulistas, eu acho que não traz grandes novidades. Ela concentra 24% das instituições de ensino superior do estado de São Paulo e quase 40% das vagas nessas mesmas instituições de ensino superior do estado. O nosso relatório faz uma discussão bastante interessante, em que compara a oferta de estabelecimentos de ensino superior pelo setor público e pelo setor privado, né, seja quanto aos cursos de graduação
e aos de pós-graduação, e em especial traz uma discussão que é bastante interessante na oferta de vagas de residência médica, e o que é que isso representa em termos do próprio Estado de São Paulo e em termos do Brasil. O comportamento é um comportamento em que eu tenho uma oferta privada bastante elevada de estabelecimentos em nível de graduação, né? E quando eu me desloco para a pós-graduação, eu tenho uma oferta pública mais expressiva, e quando a gente se desloca para a residência médica, ela é praticamente em 100% bancada pelo setor público, e no caso pelo governo do Estado de São Paulo, mais do que pelo governo federal. Agora eu vou apresentar para vocês dois gráficos que mostram a participação dos recursos humanos, nos recursos humanos e na produção indexada do Estado de São Paulo, né, em que, do total, a cidade de São Paulo contribui com 34% dos recursos humanos e a produção indexada com 45%. Em algumas áreas, principalmente as consideradas áreas de ciências básicas, a cidade de São Paulo acentua a sua concentração em relação ao Estado, seja em termos de recursos humanos, seja em termos de produção indexada. É o caso da farmacologia, da imunologia, fonoaudiologia não é ciência básica, farmácia eu tenho alguma concentração, parasitologia, metade dos recursos humanos paulistas estão na cidade de São Paulo, e praticamente a metade da produção indexada é gerada na cidade de São Paulo. Em termos de Brasil, a participação é comparativamente menor, mas ela não deixa de ser uma contribuição expressiva em termos de Brasil. Eu acho que fonoaudiologia se produz no Estado de São Paulo, não se produz no resto do Brasil. E se produz na cidade de São Paulo metade da produção indexada brasileira. Né? Esse é um gráfico que mostra a distribuição na linha, né, da produção científica, tecnológica e artística indexada no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 28% é publicado em artigos de periódicos nacionais, 30% de produção em artigos em periódicos internacionais e 42% em outros produtos que envolvem inclusive as dissertações, as teses, as publicações, os anais em congresso, etc. O que chama a atenção é a participação em periódicos internacionais. Acredito que isso tem a ver com a própria política, né, de pesquisa científica brasileira, que estimula a produção em determinados tipos de periódicos segundo a sua classificação, mas ela é bastante acentuada, de novo, em determinados capítulos das ciências básicas, complementares de alguma forma às ciências da saúde de um modo geral. Em biologia geral, 62% da publicação acontece nesses periódicos internacionais, em biofísica 49%, em parasitologia 56%, em microbiologia 47%, em imunologia, farmacologia e bioquímica está em torno de 50% ou um pouquinho mais de 50%. Agora, o segundo referencial do projeto, o primeiro foi tratar as 4 dimensões, né, como eixos norteadores do projeto, a partir da análise feita com
os dados qualitativos obtidos nas oficinas e nas entrevistas e nos dados extraídos das bases de registro, e o segundo referencial foi o tratamento que nós dispensamos a esses dados para fazer a discussão da concentração territorial dos equipamentos no território paulistano, para o que eu passo a palavra ao Gustavo, que vai lhe dar continuidade. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Como a Sônia já adiantou, a ideia da pesquisa também não era só a gente identificar do ponto de vista apenas quantitativo e qualitativo esse processo do fenômeno da ciência da vida humana, né? Existia um interesse muito grande de tentar identificar se havia algumas concentrações desse processo na cidade de São Paulo. A princípio, a gente já, né, como moradores da cidade, usuários do sistema de saúde, enfim, havíamos percebido que haveria alguma forma de concentração, mas qual que era o nível dessa concentração, qual que era a dimensão dessa concentração, a gente não fazia muita ideia, né? E foi uma grande surpresa quando a gente acabou transformando essas informações de bancos de dados em informações espaciais, né? A gente trabalhou um pouco com essa ideia de clusters, né, espaciais, de unidades dessas diversas dimensões elencadas nos bancos de dados. A ideia era tentar encontrar algumas concentrações de equipamentos, né, dessas quatro dimensões, as três sob maneira primeiras, né, e a partir daí mapeando, identificando no espaço essas dimensões, tentando encontrar, portanto, essas concentrações no território. Para isso a gente usou as ferramentas do Sistema de Informação Geográfica, né, o SIG, ele possibilita essa análise espacial, né? Ele permite deixa eu botar aqui no meio, ele permite essa descoberta, né? Então a gente vai crescentemente colocando os processos de... pode ampliar, desculpa. Os processos de identificação desses clusters. Daí o primeiro slide mostra um mapeamento geral de todos os eventos, os equipamentos, seja de hospitais, serviços, indústrias, né, espalhadas aí no território. A gente começa a observar que a cidade de São Paulo ela concentra, né, sob maneira nesse eixo principal da região central. A região central de São Paulo está aqui, a Universidade de São Paulo está mais ou menos nessa posição, né, nesse eixo do centro do Rio para Paulista para a Zona Sul, né. A partir dessas concentrações, né, o próprio Sistema de Informação Geográfica ela permite a criação, né, de aglomerados, né, através das estatísticas espaciais, né. Na verdade, nós limpamos um pouco o mapa, tirando esses pontos que são dispersos no espaço e que não têm vínculo entre si. Né? A gente observar, por exemplo, que em São Miguel, por exemplo, existe uma concentração de determinados equipamentos de serviço, mas eles não criam um cluster, né? Cruzando essas três dimensões sob maneira. Tá? Então, o que nós observamos? Que existem três grandes áreas aqui na região central, quatro grandes áreas na região central, são três periféricas, nós vamos dizer aqui, três marginais e uma central, que é esse eixo da Paulista, e dois aglomerados isolados, né, na cidade. Né. Então o primeiro que ele apareceu aqui, né, foi esse eixo sul, né, deixa eu clicar aqui porque ele vai aparecer os outros. Né. Vamos lá. Então eu vou botar os quatro aqui, depois nós vamos identificar. Tá certo. Para vocês enxergarem quais que são. Tá? E a gente vai explicar um pouquinho cada um deles. Cada um deles tem uma característica diferente. Né? Depois nós vamos pegar esse arco da Paulista como final para dar um exemplo mais detalhado. O eixo sul, ele caracteriza-se basicamente por apresentar hospitais, consultórios, mas também a indústria, né, o centro, é o eixo que aparece mais caracteristicamente a presença da indústria no município de São Paulo, que mais ou menos ela representa 60% de todos os equipamentos de indústria estão nesse eixo. Então aqui é um pouco do histórico
desse processo que a Sônia adiantou para a gente no começo, a própria formação da cidade, onde as indústrias se concentram nessa porção mais próxima ao Socorro, né, em Santo Amaro. Tá? Mas também existe a presença de 8 hospitais e 312 consultórios. Né? Um outro eixo diferente, que tem uma característica diferente, que de certa forma se vincula com esse, mas a gente resolveu isolar por conta da questão da indústria, é o eixo da Faria Lima, que basicamente o eixo da Faria Lima ele é composto por consultórios. Né? É uma prestação de serviço, onde estão presentes 664 consultórios. 5 hospitais, né? E também existe 29 equipamentos de apoio à pesquisa e diagnose, né, nessa área. É a segunda maior concentração de equipamentos na cidade de São Paulo, né? Depois do Grande Arco da Paulista, que nós vamos falar, é o segundo. O eixo oeste, ele compreende um eixo interessante, que ele se inicia mais ou menos, né? O eixo da Faria Lima é basicamente começando lá em Pinheiros e terminando mais ou menos em Moema, tá? O eixo oeste, ele se inicia na Santa Casa, né? Aqui no centro da cidade, e vai em direção ao Hospital Sorocabana na Lapa. Né? Encontra alguns hospitais e serviços nesse eixo aqui. Né? São 31 hospitais, 37 equipamentos de apoio à diagnose e terapia. Né? É a maior concentração, é a segunda maior concentração de equipamentos como um todo. Né? A Faria Lima é a segunda concentração de consultórios. O eixo oeste é a segunda concentração de todas as 3 dimensões avaliadas na pesquisa. Também existe a presença que caracteriza também de uma forma interessante, atendimento de alta complexidade. Né? E também a presença de vagas de residência médica. Existem 2 hospitais, né, acho que nas 2 pontas, que é o Santa Casa e o Sorocabana, né, que apresenta residência médica. O São Camilo não tem residência, né? Tem o São Camilo, o Samaritano aqui, né? Na verdade tem hospitais importantes nesse eixo, né? Além desses dois da ponta. Né? E aí aparecem 2 aglomerados isolados, né? Que na verdade eles são muito fortes na prestação de serviço, e que começam a aparecer de uma forma interessante na zona leste, no Tatuapé, com hospitais de referência que são subsidiários, né? São equipamentos de hospitais que estão na região central. Santana, basicamente, são característica por 5 hospitais e 350 consultórios, né? E a região do Tatuapé, ela tem 24 equipamentos de apoio de saúde, na pesquisa ainda só 2 hospitais, né, e 256 consultórios. Hoje a gente sabe que aumentou o número de hospitais nessa região, com a presença inclusive do São Luís. Né, São Luís que está por aqui hoje, né, que também vai dando uma mudança nessa característica dos serviços. Tá? E o Arco da Paulista aqui, que clica, né, a gente vai ver um pouco do detalhe do Arco da Paulista, porque na verdade esse arco é o que concentra a grande maioria dos serviços de saúde. Tá? É um trecho que se inicia, né, aqui no Hospital das Clínicas, na Doutor Arnaldo, segue pela Paulista, né, e termina lá na Vila Nova Conceição, Vila Clementino, chegando até o Hospital do Servidor Público aqui embaixo, passando pelo Hospital São Paulo. Né. Ela possui mais ou menos aí 12 mil quilômetros quadrados, né? 12 km quadrados, desculpem, que representa 8% do território do município. Tá? É uma área não muito grande, mas que a gente vai ver que concentra aí bastante do que a gente descobriu. 40 hospitais, 20% do total dos hospitais do município. Né? Ele apresenta 9.800 leitos hospitalares, 9% do total do município, nesses hospitais, cerca de 1.500 consultórios, né, 26% do total do município. Todos os endereços eles foram já referenciados, né, nessas bases. 580 unidades de atendimento especializados, né, 116 de serviço de diagnóstico,
que corresponde, então, portanto, a 43% do total do município e 50% e 45,1%, respectivamente. Total do município. A gente percebe, então, portanto, que essa região é a região que concentra aí o grande sistema de serviços de saúde, da ciência da vida e de saúde no município de São Paulo. 3 mil vagas de residência médica, quase a totalidade, 60% dela está aí, né, por conta, sob maneira, dos hospitais, das clínicas, né, e o Hospital São Paulo, né, quase nas duas pontas aqui. Também, né, por conta da presença desses dois equipamentos, né, corresponde a 15% total de vagas em cursos superiores voltados à ciência da vida na cidade de São Paulo. Aí a gente faz um pequeno zoom, né, quer dizer, na verdade, a ideia, qual que é a ideia? Né? Na ideia é que esse trabalho ele também virou um sistema, né, é um sistema encomendado pela própria secretaria, que vai ser fruto de um contrato específico para o desenvolvimento de um site, né, de um aplicativo, onde a ideia é que, a princípio, o usuário poderia ter acesso a essas informações através do sistema de informação geográfica web, né, onde ele clicaria ou buscaria os serviços através do uso do sistema de informação geográfica. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, a gente tem o exemplo, né, de 1.431 leitos com as diversas especialidades, né, e com 1.279 vagas. Né. Tem mais alguma coisa, Sônia? Deixa eu ver aqui. Acho que acaba aqui, né? Agora te fecha, né? Então, na verdade, isso aqui é um exemplo, né? E aí, a partir daí, a gente poderia dar mais detalhar cada um desses hospitais, porque a ideia, inclusive, é a gente entrar no site do hospital, ter acesso ao site do hospital e o usuário poder, inclusive, consultar os serviços todos que os hospitais possuem. Uma coisa interessante também, que durante o processo da pesquisa, que, na verdade, apareceu que poderia ser, inclusive, uma das dimensões que a gente poderia mapear para acentuar essa concentração ou perceber essa concentração também, seria aquele serviço da chamada do turismo de saúde, turismo médico, né? Que foi uma perplexidade nossa, em determinado momento, descobrir que existe um conceito chamado turismo de saúde, turismo médico, né? Mas o fato de que existe uma série de serviços em volta da região desse arco da Paulista, o arco da saúde que nós estamos chamando aqui, de flats, hotéis, que têm convênios com os hospitais, né, para atendimento dessas famílias, dos parentes, né, dos internados que ficam na cidade de São Paulo. É uma coisa em torno de 35 dias por ano, né, uma média assim que a Secretaria de Saúde descobriu, na verdade, que tem essa média mais ou menos o tempo que um familiar fica, um internado fica, e consequentemente um familiar ficaria na cidade de São Paulo, o que produz aí também uma atividade bastante interessante paralela a essa que são os serviços de hotelaria, né, e serviços de atendimento às famílias dos internados. Tá? Aqui fecha aqui e vamos então à conclusão. Quais são as conclusões do projeto? Né? Bom, o que está claro que existe aquela hipótese lá no início, né, que a Sônia levantou, dessa interdependência dessas dimensões. Das 4 dimensões são muito interdependentes, mas não existe, na verdade, uma equivalência entre elas. São interdependentes, mas existe uma prevalência, sob maneira, ao setor de serviços, né, à área de serviços. E também a existência de uma rede hospitalar bastante complexa na cidade de São Paulo. Ela é complementar e complexa. Né? Também as atividades promovidas na cidade, ela também é também individualizada em relação a outros centros, né, que dá vantagem comparada, competitividade comparada da cidade de São Paulo em relação aos outros centros. Essa condição de São Paulo aglomerar a diversidade, né, dos serviços, a complementariedade delas, né, e essa condição espacial
dos clusters dá uma vantagem comparada à cidade de São Paulo, se for a gente imaginar os investimentos, a busca de investimento, né? Também uma das poucas cidades, né, inclusive a gente não explicitou isso na pesquisa diretamente, mas é sabido que São Paulo é um centro de referência de atendimento médico, de atendimento de alta especialidade, inclusive internacional, né? Tem várias pessoas que vêm se tratar de outros países, na América Latina, na cidade de São Paulo, né? Que também é uma característica importante dela, tá? Ela possui também esses elementos estratégicos para o desenvolvimento de uma plataforma industrial de serviços médicos hospitalares e de ensino e pesquisa científica. Ela tem essa plataforma, né? O que falta ainda é superar alguns entraves, que nós vamos ver daqui a pouco. Quais são os desafios, né, para a gente poder então avançar nesse processo? Bom, o primeiro dele é a carência na oferta de serviços e equipamentos de saúde em quantidade e qualidade adequados para determinados problemas de saúde, né? O que acaba acontecendo é que essa carência acaba sobrecarregando determinados hospitais que poderiam se dedicar mais a especialidades, como o próprio Hospital das Clínicas, né? Ou hospitais que poderiam atender na ponta, eles não conseguem cumprir esse atendimento na ponta, o que faz com que o usuário vá para esses hospitais de referência. Tá? Existe uma demanda reprimida, né? Os hospitais universitários prestam também atendimento primário e secundário, né? Em vez de investir nas atividades mais de pontos, né? Os setores mais terciário e quaternário, mais próximo à articulação entre ensino e pesquisa. Ou seja, o exemplo do Hospital das Clínicas é claro, né? O mesmo hospital da Hospital São Paulo, né, que tem que atender, na verdade, essa demanda que poderia estar sendo atendido mais na ponta no sistema de saúde. Isso é um prejuízo para a pesquisa. Ausência de formação, portanto, e também reciclagem adequada de recursos humanos, né, com o mecanismo de disseminação de novas tecnologias à própria rede, né, esse descolamento, né, dessa formação com o atendimento na rede e a reciclagem, e a necessidade também de melhorar e ampliar as instalações físicas dos centros de pesquisas acadêmicos, ou não, né, todos os centros de pesquisa. Né, isso é sabido, a gente que está na universidade sabe muito bem qual que é essa nossa condição. Né. Necessidade de superar o hiato entre pesquisa desenvolvida e sua aplicação, também isso, né, existe também uma tradição bastante ruim na Universidade Brasileira, dessa separação, né, do que é feito no desenvolvimento da pesquisa, né, seja na universidade, seja em centros de pesquisas, não obrigatoriamente na universidade, a sua aplicação prática. Existe também uma lacuna no campo dos ensaios pré-clínicos, né, ou seja, existe uma condição favorável ao desenvolvimento adequado na obtenção de certificados por agências reguladoras, ou seja, né, a carência desse processo de certificação, né, para o atendimento, para o desenvolvimento do atendimento em clínicas, em sistemas pré-clínicos, também é um outro problema bastante grande que a gente verificou e que deve ser superado. Né? E também, né, o quadro de pesquisadores é reduzido, portanto a necessidade de fixar e contratar pesquisadores diante do polo tecnológico instalado, formar recursos humanos suficientes para desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui também existe uma questão nesse penúltimo item, que é o problema da necessidade de importação de equipamentos, entraves burocráticos, altas taxas de importação, que também impedem o desenvolvimento de uma maior proatividade nesse campo dessas análises clínicas, ensaios pré-clínicos, que seriam condições fundamentais para, inclusive, solucionar problemas de saúde e indicar, inclusive, encaminhar os atendimentos de uma forma mais direcionada. Como você não tem um atendimento pré-clínico, o que acaba acontecendo é que quando o doente chega no hospital, já está numa situação tão complicada que, às vezes, sobrecarrega o próprio sistema se houvesse esses processos anteriores. Ok? Era isso, né, gente? Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de expor o projeto para vocês,
né? Como a Sônia falou, existem ali os volumes que estão disponíveis, né? Então acho que agora vamos para as questões. Muito obrigado. Bom, obrigado, Sônia. Obrigado, Gustavo. O Gabriel vai fazer... Rafael, é tudo com mal, mas o Rafael vai fazer alguns comentários, e aí a gente já passa para o debate, rigorosamente ele vai introduzir o debate. Enquanto o Rafael vem chegando, né, a Sônia, ela é doutora em Ciências Sociais? Não. Isso, não, porque normalmente a gente faz a apresentação no começo, mas aí eu tive uma ideia, que não sei se foi boa ou não, foi boa. Ele falou que não. Não, porque é o seguinte, mais pro meio, mais gente está conectada, então eu achei melhor apresentar depois, é meio surrealista, ou sui generis, ou sui alguma coisa, mas a Sônia, hoje é assessora da diretoria do SEAD. Bom, tem uma longa tradição, longa carreira no SEAD, mas ela tem formação em política e doutorado, se não me engano, na Unicamp em sociologia. Já o Gustavo é geógrafo e sociólogo, e é o coordenador do programa de pós-graduação em geografia da PUC de São Paulo. Então ele também digamos, docente da PUC, que é uma das boas universidades do estado, e especificamente é um campus aqui na capital, onde, se não me engano, não tem medicina, em Sorocaba, é isso mesmo. Bom, então vamos lá, Rafael. Bom, sobre a pesquisa de vocês, gostaria de parabenizar e agradecer a apresentação. E, assim, eu queria fazer uma indagação que eu não sei se vocês chegaram a abordar mesmo durante a pesquisa, ou o relatório, parece que eu não encontrei muito sobre isso, que está ligado vocês identificam um cluster, né, um arco da saúde, principalmente aqui na zona oeste de São Paulo, chegando a tangenciar o centro de São Paulo, essa região aí, que a gente está inclusive lá. Eu queria entender melhor se há alguma articulação para o desenvolvimento de pesquisa e novas drogas, ou enfim, formação de pessoas nessas instituições. Elas formam um sistema, ou são vários pontos que não estão interligados entre si, no sentido de tentar trazer inovações tecnológicas que causem impacto no setor de saúde na cidade de São Paulo, já que ela é um polo, como vocês mostram, nacional e internacional, né, que recebe pessoas, inclusive, para turismo da saúde. E porque eu notei que a França tem os polos de pesquisa e desenvolvimento, eu também não entendi direito se eles são articulados ou se eles estão nesse sentido do São Paulo, vocês mostraram, como uma região clusterizada, de instituições que se agrupam numa mesmo lugar geográfico, mas sem essa articulação, é mais ou menos isso. Eu acho que é mais produtivo passar para o debate, porque... Pode responder já. Tem que ficar de pé? Acho que não. Vamos. Vou tentar articular uma resposta. Sentamos aí? Eu acho que existe pelo conhecimento que a gente acumulou com o desenvolvimento da pesquisa, acho que existe uma distinção. Depois você me corrige se eu... Oi? Fala mais perto? Tá. Eu acho que tem uma distinção substantiva entre as experiências francesa, americana, através das leituras que nós fizemos de trabalhos ou de divulgação mesmo dos arranjos territoriais ou dos parques tecnológicos, e a experiência de São Paulo. Você tem nos Estados Unidos, na França, no Canadá, políticas deliberadas nessa direção, que levam à conformação da sinergia entre os diferentes
instituições, né, das instituições de diferentes naturezas. Esses clusters que a gente identifica na cidade de São Paulo, eles resultam do próprio processo histórico da cidade. Então, há uma articulação, sim, territorial. Ela não é ao acaso que o eixo da Paulista concentrou a oferta de serviços médicos e hospitalares. Porque você tinha, assim, 2 centros irradiadores nas 2 pontas, principalmente o Hospital das Clínicas, né, que favorecia ao mesmo profissional. Então, eu acho que essa dimensão de complementaridade ou de integração do ensino, da pesquisa e da prestação de serviços médicos acontece no mesmo indivíduo. É o mesmo indivíduo que é professor da Universidade de São Paulo, lá na Dr. Arnaldo, que é o especialista que presta serviços no Sírio-Libanês, ou no Oswaldo Cruz, e que tem seu consultório na Barata Ribeiro, ou na Ave Majafé. Então eu acho que quando a gente formam os clusters, formam sim. Agora, eles é o resultado deste processo histórico de como essas atividades foram se desenvolvendo na cidade de São Paulo. Por outro lado, nós não temos ainda política deliberada que vá aumentar essa complementaridade ou aprofundar a integração dessas. Agora, na área da pesquisa, Rafael, na pesquisa científica, que ela é uma pesquisa ainda, é a pesquisa básica, o que a gente vê, sem termos nos aprofundado ainda, o projeto não conseguiu dar conta de um aprofundamento maior, você tem a formação de pesquisas em rede. Principalmente nos 2 grandes eixos que hoje são de interesse da pesquisa científica, que é a cardiovascular e o câncer, principalmente o câncer. Então, todo o financiamento, eu acredito que a FAPESP hoje destina à pesquisa de genoma câncer, principalmente, ela é executada em rede, né? E que está envolvendo diferentes instituições da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, e articulando com algumas redes, algumas instituições internacionais, né? Então, eu acho que é outro movimento. E aí esse movimento, ele se descola desse território, desses clusters, né? Ele se descola completamente, né? E mesmo nessas pesquisas, do genoma câncer, por exemplo, cabem a maior parte daqueles desafios que o projeto identifica a partir do diálogo que a gente fez com os atores das ciências da vida humana, principalmente nas oficinas de trabalho que a gente promoveu dentro do projeto, né? Rafael, essa característica dos clusters, né, elas têm muito mais essa natureza do próprio processo histórico da cidade, como a Sônia falou, do que propriamente uma natureza que ela foi propiciada, como a Sônia falou, também por políticas públicas. Ou seja, não há uma vinculação direta entre a pesquisa e por exemplo, como a gente está conversando, a pesquisa e a indústria, né? Esta indústria que está aqui, né, é uma indústria histórica, farmacêutica, que veio aí nos anos 50, né, que foram os primeiros laboratórios, que na verdade eles se produziram, inclusive saíram de São Paulo, né? Se a gente perceber aqueles dados que foram mostrados, né, existem municípios no estado de São Paulo hoje que são muito mais, recebem muito mais investimento na produção de produção de equipamentos médicos ou de remédios, né, que são fora da cidade de São Paulo,
né? Ela já foi, né? No passado existiam muito mais laboratórios, inclusive de equipamentos hospitalares, hoje estão diminuindo. Essa desvinculação, né, entre a produção de equipamentos e a indústria é uma coisa impressionante. Eu vou dar um exemplo, não da Universidade de São Paulo, mas na universidade que eu pertenço, que é a PUC, né, a gente tem a física médica na nossa área, né, tem uma área de física médica e desenvolvimento de pesquisa na área de equipamentos hospitalares, mas não existe uma vinculação com a indústria, né? Parece que a questão fica mais desenvolvimento acadêmico e não há produção da passagem desse acadêmico para a indústria, né? Mesmo porque não existe esse incentivo por políticas públicas desse vínculo, né? Então, com raras exceções, né? Isso acontece com raras exceções. Então, na verdade, os clusters não representam, não expressam esse tipo de vinculação. Eles expressam muito mais uma natureza da própria formação da cidade, né? De uma ação, inclusive, de alguma política pública, como a colocação de algum hospital na periferia, que a gente pensava em São Miguel, aquele primeiro núcleozinho de São Miguel, é porque existe a presença do hospital lá, enfim, que acaba criando essa nucleação, mas que não existe um vínculo mais complexo do que seria um arranjo territorial produtivo, né? Por isso que a gente pode falar de arranjo territorial produtivo, porque ele não se caracteriza dessa forma, né, nesses clusters, né? Bom, gente, a palavra está aberta. Quem quiser fazer perguntas, tem o Carvalheiro, vamos pegar um conjunto de perguntas. Não, pode falar daí. Carvalheiro. Alô? Tá? Carvalheiro, Medicina de Ribeirão Preto e Fundação João do Cruz. Eu queria fazer 3 comentários rápidos, um sobre as redes, outro sobre a distribuição geográfica e um terceiro sobre a relevância do estudo de caso São Paulo para a crise atual da discussão do sistema do SUS, do Sistema Único de Saúde. Redes há um esforço, e é importante dizer isso nesse momento em que o pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo é o Zago, né, que foi presidente do CNPq, e que se esforçou para fazer, por exemplo, uma rede de pesquisa de oncologia, né, para o país como um todo, e que evidentemente teria reflexos importantes, né, com a lógica da inovação já, né, com a lógica de acoplar o esforço acadêmico com a transferência ou o relacionamento com o setor produtivo. E o esforço do Ministério da Saúde, que é um esforço que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo está tentando retomar agora no Estado, né? Eu prefiro não falar disso porque eu estou envolvido nesse abandono desta ideia, né? Mas está retomando agora, e ao nível federal, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério, tem redes. Tem uma rede de genômica, tem uma rede de dengue, tem uma rede de malária. Eu acabei de ver aqui do projeto ELSA, né, que é um estudo longitudinal de saúde do adulto, que é financiado pelo Ministério da Saúde, enfim, que são esforços de trabalhar em rede. O comentário do pré-clínico, eu tenho a impressão que ele tem que ser entendido na sua essência, no pré-clínico para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. E, neste caso, não é um estudo pré-clínico feito em unidades sanitárias, mas é um estudo pré-clínico feito nas cadeiras básicas. Eu vivi isso quando fui vice-presidente da Fundação João do Cruz, porque nós não temos nenhum grande biotério certificado internacionalmente, né? Nós temos grandes dificuldades de ter animais produzidos de maneira certificada, que possa. E há um esforço do MEDIC, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, no PAC da Ciência e Tecnologia, para tentar investir num grande biotério ou numa rede de biotérios que possam ser certificados. Eu fico feliz em ver estudos geográficos, né? Eu fui da banca da tese do Raul, acho que é Barros, que é geógrafo, formado aqui na USP, que hoje está na Unesp, Presidente Prudente, com um curso de Geografia e Saúde, um curso de pós-graduação importante. Ele fez um doutorado na geografia daqui. Ele
fez eu não sei se era o SIG, mas era um cálculo vetorial, não sei se é e que ele fazia um estudo vetorial da distribuição de equipamentos de grande porte. A resultante dava o eixo do espigão da Avenida Paulista. Era realmente impressionante que ele fazia o cálculo vetorial e dava. E finalmente, acho que o estudo dessa natureza feito na cidade de São Paulo vai contribuir fundamentalmente para este momento, um momento crítico. O ministro novo está preocupado com isto, o novo secretário de Saúde de São Paulo e do município estão preocupados com isto, porque São Paulo, realmente com essa complexidade, bem analisado, dá algumas luzes para o... E como nós vamos ter um congresso de epidemiologia da Abrasco, Associação de Saúde Coletiva, em novembro, e a Secretaria Municipal é um dos financiadores, eu tenho uma reunião depois da manhã dessa comissão, eu vou cobrar dos representantes da Secretaria Municipal porque eles até agora não mencionaram que esse trabalho tem que ser incluído no congresso de novembro. Bom, eu vou fazer, então, a Laura, inscrita. A Laura é a coordenadora executiva aí do Observatório. Eu tenho uma curiosidade, porque logo no início da apresentação, vocês disseram que vocês apresentaram como um desafio, mas na verdade eu fiquei pensando como um dos objetivos mesmo da pesquisa e da prefeitura ao contratar essa pesquisa. Vocês falaram em articulação de mecanismos que potencializem a economia do conhecimento na cidade de São Paulo, né? E, na verdade, o quadro que vocês montam mostra isso, ou seja, o que você acabou de reforçar, né, aqui na resposta ao Rafael. A gente tem não uma política pública de criação de uma articulação de diferentes serviços, seja de prestação de serviços, seja da área de pesquisa e desenvolvimento, seja atuação industrial, como se vê em outros países, um esforço de articulação disso, né? Mais uma herança histórica que levou a essa Constituição que está aí. E que o quadro todo que vocês montam mostra que a gente tem o quê? Tem essa presença importante, mas continua não havendo essa articulação que favoreça o desenvolvimento e a inovação, principalmente na produção de maior complexidade, né? A própria distribuição que vocês estão do que do pessoal empregado, que você diz que você tem 0,5% em P&D e 92% em prestação de serviço, mostra isso, né? Então, a minha pergunta é, das discussões de vocês com o contratante, com a Prefeitura de São Paulo, tem alguma perspectiva, alguma preocupação? Como é que se traduz essa preocupação em potencializar a economia de conhecimento em desenho, esboço ou intenção de novos tipos de políticas públicas? Deixa eu fechar aqui o ciclo. Tem algumas observações. A Apex, Agência de Promoção de Exportações, ela tem um programa, já tem alguns anos, específico para exportação do segundo diagnóstico. O foco é os Estados Unidos, isso significa, é para as seguradoras, né? Então a seguradora lá, o cara faz tem um diagnóstico e às vezes a seguradora pede o segundo. Então tem um conjunto de hospitais, até onde eu saiba, privados, tem acho que 2 em São Paulo e 1 em Brasília, não lembro mais, que entraram nesse programa para atrair os pacientes para virem para cá, é mais barato, etc., e tem a ver com o turismo de saúde, ou algo do gênero, isso é interessante. Né? Uma outra coisa que vocês falaram, mas acho que é importante, ele engata com uma dúvida que eu tenho. São Paulo tem uma característica assim, de uma metrópole e tem muito transbordamento das atividades. Provavelmente, eu queria ver a opinião de vocês, o transbordamento é muito maior em ciência do que em atendimento de consultório, ainda que deva ter também, ou seja, gente que vem de outro município, outro estado, não para o hospital, mas para consulta, isso deve ter, mas a ciência, ela sai fora, né? Por exemplo, as poucas indústrias que tentam fazer desenvolvimento de fármacos no Brasil,
tem pouquíssimas na cidade de São Paulo, elas estão mais no interior do estado, e elas têm ligações com a universidade, etc. Eu acho, diferente do que o Gustavo sugeriu, que o problema da relação universidade e indústria é da indústria, não é tanto da universidade, porque a Petrobras faz, outros fazem. Se quiser fazer, faz, é difícil, é complicado, é burocrático, mas faz. Mas principalmente fármacos e equipamento médico, são setores, digamos, muito oligopolizados, né? E fármacos, então, teve uma mudança estrutural na indústria, onde se deixou de fazer o pouco que já se fazia, agora está retomando, acho que melhorou. Né? Então, esse segmento de saúde especificamente acho que é muito marcado com isso, o que dá reflexo em biotério. Biotério, cada escola queria fazer o seu, né? Fazer 2 ratinhos ali, o ratinho, obviamente, não atendia às exigências, assim vai. Né? Agora, juntando tudo isso, quando o Gustavo mostrou os eixos, né, aquela análise, eu comecei a pensar, bom, tem o eixo Faria Lima, tem o eixo Paulista, tem o eixo Sul, que tem característica mais de indústria, que deve pegar aquela região lá, perto da Marginal Socorro, ali, que tem uma concentração, que é a indústria metalmecânica mais nova de São Paulo, comparando com a Zona Leste, Moca, Brás, etc. Né? Bom, isso aí é bem velho, mas enfim. Tem Santana e tem Tatuapé, né? Que são as regiões mais ricas da cidade, grosso modo mais ricas. Mas isso também deve ter a ver com tratar estabelecimento, a maior parte dos estabelecimentos devem ser consultórios que são privados. Tá? Então, esse mapeamento ele joga muito, é claro que vocês devem ter corte porque é público, é privado, mas digamos, o que apresentou aqui, esse mapeamento joga muito para o serviço privado. Tá? Mas uma parte da ciência, o grosso da ciência é pública. Tá? O grosso dos hospitais que atendem, como é que eu vou dizer, casos mais complicados, ou são públicos ou são conveniados por SUS, então entra pelo sistema público. Né? Dá para fazer algum comentário sobre essa relação público-privado, o que tem de virtuoso, o que não tem, nesse sentido? A pergunta da Laura é o que a prefeitura, posso traduzir assim, o que a prefeitura está fazendo com esse material? Ela tem um compromisso com a França, com o governo da região Île-de-France, de montar um portal. Parece que ela está desenvolvendo esse portal. Nós, Fundação SEAD, iríamos desenvolver, mas por uma questão de timing, a gente não teve condição de assumir. Eu sei que tem esse desdobramento do portal. Eu acho muito pouco, mas eu acho que vai parar um pouco por aí. Infelizmente. Porque, no meu modo de ver, que não sou uma executiva, eu estudo, eu não faço política pública, né? Eu posso subsidiar a política pública. No meu modo de ver, o resultado desse trabalho é muito importante para você orientar diferentes políticas. Política urbana, acessibilidade, né? O próprio portal contribui para isso, você superar uma série de gargalos que existe, seja na prestação de serviço, seja na rede, né? De estabelecimentos industriais. A indústria farmacêutica está saindo sim do município de São Paulo. E ela só que ela está saindo, ela não está indo muito longe. Ela vai num raio de uns 100 quilômetros, vai para Jaguariúna, né, vai para alguns municípios próximos, até na própria região metropolitana de São Paulo. E a indústria, a indústria de equipamentos médicos e hospitalares, ela é mais pulverizada e ela produz equipamentos um pouco mais simples, vamos dizer, né? Um pouco assim, cotonete, a gaze, a pinça, esse tipo de coisa, porque os equipamentos de grande porte, eles não têm
não há um interesse do ponto de vista financeiro de ter a produção local. Local eu digo Brasil, né? Então, equipamento de ressonância magnética, esses equipamentos altamente sofisticados, eles não são produzidos aqui e não serão, no meu modo de ver. Agora, então, eu acho que a prefeitura se apropria, essa é a crítica que eu faço. A prefeitura se apropria muito pouco desse material, né? É que eu acho uma pena, né? Então, e é possível você fazer o diálogo com esses atores. Nós conseguimos fazer. Eu acho que o Poder Público Municipal também pode fazer esse diálogo, né? Aí a questão dos arranjos territoriais, acho que eu passo para o Gustavo, mas eu acho, só Mário, você pode até repetir, mas é que eu pego o microfone e eu não aguento, começa a falar e não para. Nós mapeamos, sim, os equipamentos públicos e os equipamentos privados, e eles têm comportamento diferente na cidade de São Paulo, porque eles respondem a lógicas diferentes. Então, o equipamento público, ele é aquele que está todo espalhadinho. Se a gente pintar de duas cores, né, Gustavo, a gente vai ter os equipamentos públicos dispersos, são eles que chegam, isso, pega posto de saúde, unidades básicas, etc., ele está disperso pelo território. Então, é isso. Na verdade, todo o desenho da constituição desses clusters, né, eu acho que a possibilidade de construir esses arranjos são várias possibilidades, né, a partir do recorte que você faz. Qual que era uma preocupação inicial da pesquisa? Né? Ele estava muito mais, ela tinha muito mais a ver com a possibilidade de despertar o interesse de investimentos nessa área, atrair investimentos na área de saúde, na área da ciência da vida, do que propriamente a questão de político a público. Isso eu acho que é uma coisa bastante clara, né, do projeto, que é um viés que tem que ser corrigido, né, talvez forçar a própria secretaria a assumir, a Secretaria de Saúde não, a Secretaria do Trabalho assumir, né, a consciência desse projeto. Eu acho que é um passo importante. E nesse sentido é que acabou caracterizando um pouco esse viés mais privatista, vamos dizer assim, ou caracterizar um pouco mais a análise como é que o setor privado se comporta através, por exemplo, dos consultórios. Porque a gente poderia fazer um mapa ao contrário, a gente poderia fazer um mapa de como é que a concentração ou a dispersão dos serviços públicos, e aí, como a Sônia falou, é maravilhoso ver o mapa, porque ele está realmente cumprindo sua função de estar na totalidade da cidade, de sua maneira nas periferias, né? Isso é claro, né? E é evidente que também algumas situações são bastante interessantes, né? Um dos principais hospitais da cidade de São Paulo não aparece em cluster nenhum, que é o próprio Einstein, porque ele está incrustado dentro de uma área Z1, né, da cidade de São Paulo, que não pode ele não pode criar um efeito de demonstração. Tem um Einstein ali, tem um São Luís ali do outro lado. Então, são características interessantes da própria condição urbana, né? Nós, que para além de pesquisadores dessa área, eu e o Sônia, por acaso, somos pesquisadores da área de cidade, somos também pesquisadores da área urbana, a gente ficou maravilhado quando viu essa expressão geográfica, né? E eu, como geógrafo também, mais ainda. Mas o fato é que o recorte da pesquisa é que acabou encaminhando para essa leitura, né? Desse potencial de atração de investimento, não propriamente de criação de políticas públicas, de diversão de políticos, essa coisa toda. Exatamente. Uma política de desenvolvimento econômico que é atração de investimento para a cidade de São Paulo. Quer dizer, vamos investir na área de saúde, que aqui tem potencial, aqui tem cluster, aqui tem arranjo, e aqui vocês vão ganhar dinheiro. Vamos fazer por aí, né? Claro, uma leitura que nós estamos fazendo, né, crítica ao destino do projeto. E uma das razões, inclusive, que a equipe, né, da Fundação SEAD se propôs era fazer esse processo de divulgação, inclusive isso, nós vamos divulgar isso, vamos fazer a publicação disso, vamos atrás da publicação, porque se eles não publicarem, nós publicaremos. Quer dizer, eu publico, né, faço um artigo, né, fazemos uma coletânea, e vou publicar, porque não é possível esse material não ser divulgado.
Tem mais acho que uma última pergunta da Simone. A Simone, passa o microfone para ela, por favor. Só enquanto não chegará um comentário. Diadema, que é o primo pobre do ABC, tem uma política de inovação muito mais ativa que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo agora está fazendo um conselho de ciência e tecnologia para tentar ver se faz uma lei de inovação, não sei das quantas, Diadema sem lei de inovação, sem conselho, não sei o quê, tem um monte de programas, e é o primo pobre do ABC. Uma cidadezinha desse tamanho, que acho que tem a indústria mais fraca comparado com São Bernardo, São Caetano e Santo André, né? Vocês têm os dados, vocês devem saber, mas deve ser o município com a menor renda per capita desses 4, e não impede de tentar fazer alguma coisa pelo menos. Simone, vamos lá. Então, vocês falaram um dado que eu achei bastante interessante, que é o período em média que o pessoal fica aqui por conta de o paciente, né, tá internado aqui 35 dias em média. Isso é um dado do município, né? Chama atenção, porque assim, quando a gente pensa isso, depois vocês podem esclarecer, mas chama atenção porque quando a gente pensa aqui, quem mora e está aqui próximo desses grandes clusters, os hospitais que atendem o pessoal que fica mais tempo, teoricamente, aqui são os nossos conveniados do SUS, né, o Hospital das Clínicas, tem o Hospital São Paulo, tem alguns outros aqui, que são as pessoas que não têm condições de ficar num flat, num hotel, são pessoas que procuram assistente social para ficar em albergues, em residências do próprio hospital que eles oferecem. Então, vocês têm alguma ideia, porque, por exemplo, no cluster da Paulista, a gente tem o Hospital das Clínicas, tem o Hospital São Paulo lá embaixo, no meio deles aí tem o Santa Catarina, Oswaldo Cruz, Samaritano, Promatre, que já são de pessoal de um poder aquisitivo bem maior, né? Mas que também são hospitais que normalmente não têm a quantidade de especialistas e de equipamento, inclusive, que tem o Hospital das Clínicas, que atende uma grande massa, que é o pessoal que tem as doenças câncer, ou o próprio Hospital do Coração, né, que requer um tempo maior aí. Então, essa relação, o meu olhar vê assim, os hospitais que a gente tem conveniados do SUS, são onde se encontra a população de baixa renda e que conseguem comportar, tem mais leitos e conseguem comportar as pessoas mais tempo internadas por conta até das suas especialidades. Já os hospitais particulares, eles têm o pessoal internado normalmente tem as doenças lá que requerem muito tempo internado, mas nem tanto. Então, eu não sei se vocês têm outras informações, esse dado de 35 dias aparentemente parece um pouco alto para aquilo que a gente percebe a olho nu. Isso sem ter acesso ao que vocês tiveram, aos bancos de dados que vocês tiveram. Então, eu queria ver se vocês têm mais algumas informações só para deixar isso um pouco mais claro. Esse número 35 é um número estimado, eu acho que foi principalmente pelo pessoal da SP Turismo, não é? SP Tours. E não é uma média anual. Quando eles passaram esse dado, não é um período contínuo, é uma média anual. Você pode até considerar, você vem, fica uma semana, 10 dias, depois você volta a um outro período. Então é durante um tratamento. Né? O hospital público eu não sei como é que eles resolvem. Eu acho que o hospital público provavelmente o paciente fica mais tempo, porque aí ele tem um custo de voltar para o seu local e vir para São Paulo outra vez. Então tem um custo, então, se mantém o paciente. Isso parece que acontece às vezes até com pacientes aqui do município, da região metropolitana, que se internam no hospital da rede pública. Se segura o paciente no hospital, porque ele tem dificuldade, inclusive financeira, de voltar para casa e voltar para o hospital. Então, para isso não sei. Agora, só
há um interesse. Eu, inclusive, em agosto do ano passado, acompanhei algumas sessões de um grande evento que, na verdade, era coisa do turismo de saúde. No Hyatt, com palestrantes internacionais. Então, tinha toda essa discussão que o Mário estava colocando, de que aqui, para as seguradoras americanas, etc., é mais barato trazer o cara para o Brasil do que pagar o tratamento dele nos Estados Unidos. Isso já se faz com alguns países da Ásia, a Índia, com certeza, em que por ponte de safena na Índia é, sei lá, 1/3 de uma ponte de safena nos Estados Unidos, com todo o custo do deslocamento, do passeio, do hotel, etc. e tal. E o Brasil, pelo que esse evento colocava, a atratividade fora do Brasil ainda é a cosmética, que é a plástica, a cirurgia plástica, para o turismo médico internacional, né? Mas ainda há tensões nas falas entre expositores internacionais, entre eles mesmos, internamente, acho que ainda é uma coisa, mas tem um interesse comercial muito grande aí. Gente, rápido, depois vai gostar de dar aula. Eu só vou completar porque eu acho essa informação, esse número saiu, eu conheço um pouquinho a história, foi mais ou menos uma pesquisa feita há 10 anos atrás, pela própria prefeitura, pela SPTUR e a EBTurismo, quando eles quiseram levantar, o objetivo era levantar o perfil dos turistas em São Paulo e um pouco dentro de uma ideia de uma política de desenvolvimento econômico de estímulo ao turismo. E aí foi quando se começou a usar essa expressão, inclusive turismo da saúde, e é uma pesquisa grande que foi feita e que realmente esse número condiz com o que é a realidade da cidade. Né? Porque não é contínuo. Não é contínuo e isso levou ao foco, inclusive, de mudar um pouco a visão dos tipos de estabelecimento de turismo, tipos de hotéis, tal, e serviços de apoio turístico que deviam existir dentro da cidade. Rapidinho ainda, só sobre isso daí, eu vi também que os grandes hospitais aqui da cidade, eles estavam montando uma espécie de pool para atrair os turistas estrangeiros. Então, formando gente, assim, treinando inglês, etc., para atrair não só para a parte de cosmético, mas para outras cirurgias e tal, acho que serviços mais especializados e complexos e tal. E só uma outra observação rapidinho, é que uma pesquisa qualitativa que a gente fez com indústrias no Brasil, a gente, SEBRAP, quando eu estava no SEBRAP, pelo SEBRAP, mas uma pesquisa que foi feita com indústrias no Brasil, as empresas farmacêuticas e uma de equipamentos médicos hospitalares, todas elas tinham um departamento de P&D, etc., mas a fábrica estava fora. Na verdade, até o departamento de P&D também estava fora do município. Então, não necessariamente, acho que as coisas, quer dizer, nesses casos, né, não estava concentrado aqui. Só isso. Obrigada. Bom, gente, obrigado. Os internautas, os nossos expositores, na pergunta se nós podemos deixar o filme não, a cópia do vídeo é disponível na internet, mas precisa de autorização de vocês, então está autorizado. Formalmente devia preencher um papel, mas tudo bem, depois desse processo a gente consegue a cópia no PTV USP, e é bom porque tem um acesso bem razoável, as pessoas acabam vendo depois, funciona bem. Então eu queria agradecer muitíssimo, muito interessante, esses trabalhos, como a gente vê, eu já me meti com pesquisa, não com essa metodologia, mas grande assim, é muito simples quando a gente vê o dado ali, né? Dá um trabalho inimaginável para fazer isso. Inimaginável, para juntar na base de dados com a outra, tem 13 bases de dados, tá bom, cada uma com uma metodologia diferente, com uma abrangência, com um conceito de variável diferente, isso é um terror. Bom, enfim, espero que o município aproveite, né? Mas aí é o problema mais
gosto mais da gestão do município do que de vocês. Parabéns. Eu queria convidar todos, seja presencialmente, seja internauticamente, para segunda-feira que vem. Bom, neologismo. Para segunda-feira que vem, às 11 horas, novamente. Como é que é a Padre de Deus, com a Mãe de Deus? A Débora vai apresentar uma pesquisa que ela fez sobre os processos de inovação no Hospital Mãe de Deus, Madre de Deus para os argentinos que vão a Porto Alegre, na segunda-feira, às 11 horas, também com transmissão pela internet. Obrigado.